Olá, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que se chama Lemagrite e meu nome é Kelly. Eu sou a pessoa que aparece aqui para ensinar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre arte, sobre pintura, enfim, com vocês. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pintura, sobre tintas, sobre pigmentos, as cores. Muitas pessoas acham que para poder pintar várias cores você precisa ter uma paleta, um kit de tintas que seja gigante, com uma infinidade de cores. E não é bem assim. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês como vocês criarem a sua própria cartela de cores, a sua própria paletinha com as paletas de cores que você já tem aí. Bem simples, eu escolhi só algumas cores e vou mostrar para vocês como fazer isso daqui. Eu usei essa paletinha de tintas aqui para vocês terem uma noção que com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores cruzadas entre si, eu criei todos esses tons diferentes. Para que serve isso? Porque justamente às vezes a gente acha que a gente precisa de mais tinta, preciso dessa cor porque eu não tenho essa cor, mas você pode criar essa cor. Mas eu não sei criar. Então você começa fazendo esse esquema daqui da cartela de cores com as tintas que você tem e você vai acabar descobrindo que você tem muito mais opções do que você imagina. É super útil, é importante ter isso justamente para evitar desperdícios de ter tantas tintas diferentes. E às vezes você quer um tom, um subtom que não tem no mercado para comprar ou é muito caro e você pode acabar criando ela com os próprios materiais que você tem aqui de uma maneira muito simples. Então, depois que você cria a sua cartelinha de cores, ela deve estar sempre disponível, assim, colar na parede onde você costuma pintar, carrega sempre com seus materiais de pintura, porque te ajuda muito, assim. Tem pessoas que recortam ela assim e colocam dentro do estojinho de pintura. Pode plastificar, pode colocar um papel filme não, como é o nome daquilo? Aquele plástico que cola, que a gente plastifica as coisas, esqueci o nome dele, para evitar que molhe, que suje, para você ter isso por mais tempo, porque é um recurso muito bacana. Isso te amplia as possibilidades de cores, de tons para trabalhar e você não precisa comprar tantos materiais assim quanto você pensa, não. Vamos assistir o vídeo então, ver como que faz. Se você não por aqui, não se esquece de se inscrever, de curtir se gostou, de compartilhar. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu tenho o maior prazer em responder todos vocês. E o vídeo de hoje é esse, vamos assistir como produzir isso daqui e melhorar aí a gama de opções de tintas que você tem. Até a próxima! Aqui na lateral esquerda eu coloquei todos os nomes das tintas que eu iria usar, né, enfileiradas assim, uma abaixo da outra. E aí logo em seguida eu comecei a pintar. Primeiro, nesse caso, o amarelo, só a tinta com um pouquinho de água. E aí eu coloquei um quadradinho. Eu não fiz um gabarito, né, não fiz um desenho delimitando o espaço antes, fiz tudo à mão livre, assim. Aí eu coloquei o amarelo, só ele com um pouquinho de água. Esse é o primeiro quadradinho. Aí embaixo dele eu coloquei o verde claro. Nesse caso eu troquei o pincel porque eu achei que o pincel chato acabou ocupando muito espaço para fazer o quadradinho. Aí eu peguei um pincel redondo, circular mesmo. Aí eu coloquei só o verde claro, fiz mais um quadradinho. Aí em seguida eu misturei o verde claro com um pouquinho de amarelo e fiz um novo quadradinho ao lado do verde. Aí nesse momento eu me lembrei que eu não anotei o nome das cores na parte de cima ali, que eu também deveria colocar para saber qual cor eu tô misturando entre elas, né? Aí eu anotei na mesma ordem, o amarelo, verde claro, azul, marrom, vermelho e laranja. E aí eu retomei a pintura das cores. Agora é o azul.
Aí eu vou fazer de novo o primeiro quadradinho só com a tinta azul, misturada apenas com um pouquinho de água. O segundo quadradinho é a tinta azul misturada com um pouco de amarelo, ele fica um esverdeado, né? Depois, o próximo quadradinho é o azul misturado com o próprio azul. Em seguida, eu vou para a próxima cor, que é o marrom. Aí, o primeiro quadradinho, novamente, é o marrom apenas com um pouquinho de água. Ele ali. Em seguida, é o marrom misturado com o amarelo. Agora, eu vou continuar com o marrom misturado com o verde, E aí, eu pulei pro vermelho, só o vermelho. Depois, o vermelho com amarelo. O vermelho com verde. O vermelho com azul. O vermelho com marrom. E assim eu continuei eu fiz com todas as cores, né? Aí eu me dei conta que eu tinha esquecido de fazer o marrom com vermelho ali em cima, que eu pulei ele, né? Nem o marrom com marrom. E aí eu fui pro laranja. Laranja só ele com um pouquinho de água, laranja com o amarelo, em seguida o laranja com o azul, fiz um novo quadradinho. Depois o laranja com marrom. Agora é o laranja com... Gente, isso parece confuso, né? Mas é porque você tem que ir cruzando as cores que você tá fazendo na ordem, assim, fica muito mais fácil. E eu fiz com todos os quadradinhos cruzados entre si com as cores que eu escolhi ali. Você poderia colocar ali todas as cores que você tem, sabe? Não importa se são vários tipos de amarelo, vários tipos de azul, você escolhe a ordem que você quer e nomeia eles tanto no lado esquerdo, na vertical, quanto na parte superior, na horizontal, você coloca os nomes. Você pode fazer quadradinhos, bolinhas, enfim, a forma que você quiser, desde que as duas cores se cruzem, para você saber qual cor você está misturando com qual cor, né? E para saber o resultado é aquele dali. E assim eu fui fazendo toda a minha escada, aí a minha cartela de cores em formato de uma escadinha, né? Completei todas as cores de laranja, o laranja por último ali, eu misturei o laranja com laranja, que significa que eu botei pouca água e muito laranja. Misturei 2 vezes, passei o pincel na tinta 2 vezes com o laranja, para ele ficar um pouco mais forte, né? E o resultado foi este aqui que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que é importante a gente fazer com as tintas que a gente tem. Eu vou usar o próprio laranja para fazer, que é a gradação, né? Ou a saturação da tinta. Eu coloquei o pincel bem úmido, passei direto na tinta, no papel seco e vim espalhando ele. Você pode fazer isso tanto na vertical quanto na horizontal. Agora, nesse sentido, eu passei uma pincelada da tinta pura e depois eu molhei o pincel e vim espalhando. Para que serve isso? Para você perceber, né, o pigmento puro, e quanto mais água você coloca, quanta claridade ele pode ter, ou quanto menos saturação ele consegue ter. Ele super saturado é a cor mais pura lá em cima, e ele pouco saturado é a cor mais clara no fim ali. Aí, nesse quadradinho aqui, eu fiz para vocês verem que são os tipos de cinza que a gente consegue ter usando cores complementares. No caso aqui, como eu estava usando laranja, a cor complementar dele é o azul. E aí a gente chega nesse cinza. Pode não parecer cinza, mas é cinza sim. Esse daí, no final, é a minha cartelinha de cores bem sucinta, com poucas tintas, mas vocês podem fazer com todas as que vocês têm. Inclusive esse processo de gradação com cada uma das cores que vocês têm, para vocês terem noção do quanto ela pode ficar mais saturada ou menos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.